Eu saí com uma caixa, só uma, nem grande, nem pequena. Uma caixa de papelão que minha vizinha tinha usado para mudar de apartamento, dessas que cheiram a fita adesiva e a decisão irreversível. Peguei ela do quartinho de serviço naquela manhã, dobrei as abas com cuidado e fui enchendo. Não corri, não chorei, não briguei. Enquanto Rafael ficava parado no corredor me olhando como quem assiste a um incêndio que ele mesmo ateou, eu ia colocando as coisas dentro da caixa com uma calma que nem eu entendia de onde vinha. 7 anos. 7 anos naquela casa, naquele casamento, naquela vida que fui construindo tijolo por tijolo com as próprias mãos. E na hora de ir embora, coube em uma caixa. Mas eu preciso te contar o que tinha dentro dela, porque foi o conteúdo daquela caixa que fez o advogado da minha sogra me ligar no mesmo dia, antes mesmo de eu chegar na casa da minha mãe, com a voz tremida pedindo para conversar sobre um acordo. E foi o conteúdo daquela caixa que me devolveu tudo que eu achei que tinha perdido para sempre. Só que antes de chegar lá, eu preciso voltar um pouco, porque essa história não começou na manhã em que eu saí. Ela começou muito antes. Começou no dia em que eu entrei naquela família achando que amor era suficiente para tudo. Era um domingo de abril, quando Rafael me levou para conhecer a mãe dele pela primeira vez. Eu tinha 27 anos, estava de blusa azul, cabelo preso e com aquela mistura de nervoso e animado que a gente sente quando percebe que o relacionamento ficou sério o suficiente para envolver apresentações. Eu tinha passado a manhã inteira escolhendo roupa. Tinha feito bolo de maçã para levar, embrulhado em papel seda, amarrado com fitinha. Queria fazer boa impressão, queria ser recebida bem, queria que ela gostasse de mim. Rafael tinha me falado que a mãe era uma mulher forte, que tinha criado ele e a irmã sozinha depois que o pai de Rafael foi embora, quando eles eram pequenos. Me falou que ela era dedicada, trabalhadora, exigente. Me falou que ela era especial. E eu ouvi tudo isso com admiração, porque eu respeitava mulheres que erguem a família com as próprias mãos. Eu mesma tinha uma mãe assim. Não fui preparada para o que encontrei. Dona Neuza abriu a porta com um sorriso tão bem feito que levou semanas para eu perceber que era falso. Ela tinha o tipo de presença que preenche o ambiente sem precisar de espaço físico, sabe? Uma voz sempre no tom certo, gestos precisos, a casa impecável, como um cenário de novela. Me abraçou na entrada, disse que tinha ouvido muito sobre mim, que Rafael falava tanto que ela estava louca para me conhecer. Me puxou pela mão para dentro como se fôssemos velhas amigas. Sentamos na sala. Ela serviu café em xícaras de porcelana branca com borda dourada. O tipo de xícara que você segura com cuidado. O tipo de xícara que diz, aqui tudo tem valor e você precisa estar à altura. Ela olhou para o meu bolo e disse, que bonito, mas eu não como açúcar, minha filha. O médico não deixa, mas Rafael vai adorar. E empurrou para o lado da mesa com uma gentileza que tinha o peso de uma rejeição. Não disse nada. Sorri. Rafael disse, mãe, faz mais de 1 ano que o médico não te proíbe nada. Ela deu uma risadinha e mudou de assunto. Foi a primeira vez. E nem percebi que era o primeiro. Mas quero que você fique aqui comigo nessa história. Quero que você sinta cada detalhe do que eu vivi. Porque se você está aqui, provavelmente, você entende de alguma forma esse peso que é tentar ser aceita em uma família que decidiu, antes mesmo de te conhecer, que você não era boa o suficiente. Antes de continuar, quero fazer-te uma invitação muito especial. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso me ajuda a ver que você me apoia e gosta das minhas histórias. E comente aqui embaixo de qual cidade você está nos assistindo. Agora vamos continuar. Então, Dona Neuza, eu poderia usar 1000 palavras para descrevê-la e ainda assim achar que não fui justa. Não com a crueldade que ela exercia, quero dizer, porque a crueldade dela não era do tipo que aparece nas câmeras, era do tipo que acontece nos cantos, nas entrelinhas, nas palavras ditas com o sorriso errado. Era a crueldade refinada de quem pratica há muito tempo e sabe exatamente onde machucar sem deixar marca. Ela era bonita, bem vestida, cheirosa, cabelo sempre arrumado, roupa sempre passada, casa sempre limpa, falava de um jeito que parecia elogio, mas deixava cicatriz. Era o tipo de mulher que quando você saía de uma conversa com ela se sentindo péssima, ficava horas tentando entender por quê, porque nada que ela disse era objetivamente ofensivo. Mas alguma coisa tinha acontecido ali, alguma coisa tinha sido tirada de você. E o telefone? Deus do céu, o telefone. Desde o primeiro mês do nosso casamento, Dona Neuza ligava para Rafael todos os dias, às vezes 2 vezes, às vezes 3, às vezes 4. Ligava de manhã, enquanto a gente ainda estava na cama. Ligava na hora do almoço. Ligava às 11 da noite porque não conseguia dormir e queria ouvir a voz do filho.
E Rafael atendia, sempre, toda vez. Fosse onde fosse, fosse o que fosse. A gente podia estar no meio de um jantar romântico, aniversário nosso, comida esfriando, velas acesas, e o telefone tocava. E ele atendia. A gente podia estar brigando, tentando resolver alguma coisa importante entre nós dois, e o telefone tocava. E ele atendia. A gente podia estar na cama, tentando reconectar depois de dias difíceis, e o telefone tocava. E ele atendia. No começo, eu tentei entender. Ela mora sozinha. Ela dedicou a vida ao filho. Ela passou por dificuldades. Faz sentido que ela precise dessa conexão. E eu, que tinha crescido num lar amoroso e presente, quis achar espaço para a dor dela dentro do meu coração. Mas tem uma diferença entre entender a dor de alguém e deixar essa dor consumir a sua vida. E essa diferença eu demorei muito, demais, para aprender. Passaram-se meses, depois 1 ano, depois 2, e as ligações não diminuíam, aumentavam, e as conversas que Rafael tinha com ela iam durando cada vez mais. E quando ele desligava, ele voltava para mim com aquela expressão, sabe? Aquela expressão de homem que foi esvaziado, como se a conversa com a mãe tivesse sugado alguma coisa dele, alguma energia, alguma clareza. E ele ficava quieto, distante, e às vezes, sem nem perceber, começava a me olhar com os olhos dela. Eu só entendi isso muito depois, que ela usava essas ligações como sessões de trabalho, que cada telefonema era uma oportunidade de plantar uma semente, uma dúvida aqui, um comentário ali, uma preocupação formulada com cuidado para parecer amor. Havia um ritual específico que Rafael tinha com a mãe que me custou muito tempo para nomear. Toda noite, antes de dormir, ele mandava uma mensagem para ela. Boa noite, mãe. Às vezes com uma foto do que a gente tinha jantado, às vezes com um detalhe qualquer do dia. E ela sempre respondia, sempre. Não importava se eram 11 da noite ou meia-noite, a resposta chegava. E ele ficava ali, ainda na cama, lendo e respondendo, e às vezes eu ficava olhando para o teto do quarto me perguntando em que momento me tornei a terceira pessoa naquele casamento. Mas preciso te contar sobre os almoços de domingo. Os almoços de domingo na casa de Dona Neuza eram obrigatórios, não explicitamente. Ninguém disse para mim, você é obrigada a vir todo domingo. Mas o que acontecia quando a gente não ia era suficiente para deixar claro que era obrigatório. Rafael ficava tenso na sexta quando eu sugeria fazermos planos para o fim de semana. Ficava no telefone por 40 minutos no sábado, explicando para a mãe que a gente tinha um compromisso. E quando a gente voltava desse compromisso, qualquer que fosse, tinha sempre a energia pesada de quem fez algo que não devia. Então a gente ia, todo domingo. Por anos, e eu aprendi a prever como seria cada domingo com base em como tinham sido as ligações da semana. Semanas tranquilas geravam domingos suportáveis. Semanas de muitas ligações, de conversas longas e fechadas no quarto, geravam domingos em que eu precisava me armar. Lembro de um domingo específico, acho que foi no nosso 3º ano de casamento. A cunhada de Rafael, Alessandra, tinha trazido o namorado novo para almoçar também. Era a primeira vez que ele aparecia. Todo mundo animado, aquele clima de apresentação familiar. A gente estava à mesa, comendo, e Dona Neuza estava brilhando. Ela adorava ser o centro quando tinha plateia. Em algum momento, ela começou a falar sobre culinária, sobre como ela tinha ensinado o Rafael a gostar de boa comida, sobre como ela fazia o frango assado que ele amava. E então ela me olhou com aquele sorriso e disse, Camila, você já conseguiu fazer o frango que ele gosta do jeito certo? Porque Rafael me falou que ainda não ficou bom igual ao meu. Todo mundo riu, um riso leve, de quem acha graça numa observação inocente de sogra. O namorado de Alessandra nem percebeu o que tinha acontecido. Rafael deu uma risada constrangida e disse, Mãe, para, mas o estrago estava feito. Não era sobre o frango, nunca foi sobre o frango, era sobre o recado embutido. Você não é suficiente. Você não consegue dar ao meu filho o que eu dou. Você é provisória. Engoli a humilhação com um gole de suco de laranja e continuei sorrindo, porque era isso que eu fazia. Era esse o papel que eu tinha aprendido a desempenhar naquela mesa, naquela casa, naquela família. Camila, a discreta. Camila, a paciente. Camila que não cria problema. Mas lá dentro, bem lá dentro onde ninguém via, alguma coisa estava acumulando. Teve outro domingo, alguns meses depois, que ainda fica na memória como espinho. A gente tinha acabado de ser promovida no trabalho. Eu, não Rafael. Eu tinha passado 2 anos num projeto difícil, tinha entregado resultados, tinha recebido o reconhecimento que vinha trabalhando para conquistar.
Cheguei naquele almoço com aquele brilho discreto de quem tem algo bom para compartilhar. Num momento natural de conversa, a Alessandra perguntou como andava o trabalho e eu contei sobre a promoção. Estava animada, estava orgulhosa de mim mesma. E Dona Neuza, que estava servindo mais arroz para o namorado de Alessandra, disse sem nem olhar para mim: "Ah, que bom, mas cuidado para não virar uma dessas mulheres que coloca o trabalho na frente de tudo e esquece do que realmente importa em casa." Pausa. Ninguém disse nada. Rafael olhou para o prato. Alessandra fez aquela expressão de quem quer desaparecer. E eu fiquei sentada ali com a minha promoção, desinflamando dentro do peito, murchando como balão 2 dias depois da festa. Não era sobre o trabalho, era sobre o recado. O recado era: você não é esposa suficiente. O recado era: mulher que trabalha muito negligencia o lar. O recado era: você falhou no que realmente importa. E eu sei disso. E todos aqui sabem disso. E a única pessoa que ainda não percebeu é você. Comi até o fim. Ajudei a arrumar a mesa. Lavei as xícaras do café. Falei até logo com um sorriso. Dentro do carro, de volta para casa, Rafael ficou em silêncio por um longo tempo. Então disse: "Ela não quis dizer nada com aquilo, Camila. Você sabe como ela é. Ela não pensa antes de falar." Respondi: "Eu sei." Fiquei olhando para a janela o resto do caminho, mas eu não sabia. Eu sei agora. Ela pensava antes de falar muito mais do que ninguém imaginava. Havia também os presentes. Dona Neuza gostava de dar presentes. Para Rafael, sempre generosos, sempre cirúrgicos, sempre a coisa exata que ele queria ou precisava. Para mim, havia sempre um detalhe que tornava o presente uma mensagem disfarçada. No meu aniversário do nosso 3º ano de casamento, ela me deu um livro de receitas. Das receitas favoritas do Rafael, ela disse: "Porque eu sei que você tem dificuldade com culinária." Sorriu. Entregou com as 2 mãos. Eu agradeci com as 2 mãos. Joguei o livro no fundo do armário do quarto quando chegamos em casa. Num Natal, me deu um pijama. Prático, confortável, de flanela quadriculada no estilo de avó. Disse que era porque eu parecia sempre com frio. Na mesma embalagem, havia dado a Alessandra um conjunto de lingerie de renda. Colocou os 2 presentes na mesa ao mesmo tempo, na frente de todo mundo. O sorriso dela quando eu desembrulhei o pijama, aquele sorriso, cortava como vidro coberto de mel. Num outro momento, durante uma conversa em que eu estava presente, mas que não era comigo, ouvi ela dizer para a vizinha que a visitava que o Rafael tinha se casado com uma moça trabalhadora, muito dedicada ao trabalho, muito focada na carreira. Disse isso com aquele tom que transforma um fato neutro em acusação, como se ser dedicada ao trabalho fosse o mesmo que ser fria, ausente, insuficiente como mulher. A vizinha olhou para mim com uma expressão vagamente constrangedora e disse: "Mas isso é bom, né, Neuza?" E Dona Neuza disse: "Claro, cada um tem seus valores." Fui ao banheiro. Fiquei alguns segundos olhando para o espelho da pia. A mulher que me olhava de volta estava cansada de um jeito que não aparecia no rosto. Estava cansada por dentro, naquele lugar onde a exaustão fica quando você não tem permissão para sentir. Voltei para a sala, sentei, sorri, tomei café. Mas lá dentro, bem lá dentro onde ninguém via, alguma coisa estava acumulando. Preciso voltar ainda mais, para o começo de verdade, para entender como cheguei até aqui. Rafael e eu nos conhecemos num curso de extensão na faculdade. Ele estava no 2º ano de administração, eu no último de direito. Nos sentamos lado a lado por acaso numa aula sobre negociação e teve uma dinâmica em grupo que nos colocou juntos. Ele era engraçado, inteligente, tinha aquele jeito de prestar atenção de verdade quando você falava que faz a gente se sentir vista. Saímos para tomar café depois da aula e ficamos 3 horas conversando. Em 2 meses estávamos namorando. Em 2 anos, noivamos. No ano seguinte, casamos. Era um amor bonito, era de verdade. Eu preciso dizer isso porque às vezes quando conto essa história, as pessoas perguntam se foi um casamento de conveniência ou se eu estava iludida desde o começo. Não estava. A gente era feliz, a gente tinha planos, conversava sobre tudo, ria muito. Tinha comprado o apartamento juntos, decorado juntos, sonhado juntos com os filhos que viriam um dia. A Dona Neuza estava presente em tudo isso, claro, mas no começo do casamento, ela ainda estava naquele modo performático de gostar de mim, aquele modo de fingir que me aceitava porque o filho tinha escolhido.
Ela aparecia nos nossos eventos, ajudava quando pedia, trazia comida às vezes, ligava para perguntar como eu estava, mas eram gestos calculados. Eu só não tinha olhos para enxergar o cálculo. O primeiro grande episódio que eu não consigo esquecer foi 6 meses depois do casamento. A gente estava planejando uma viagem para o nosso primeiro aniversário. Tinha juntado dinheiro, já tinha escolhido o destino, estava animadíssima. E numa sexta-feira à noite, Rafael chegou em casa com aquela expressão. Sentou no sofá, ficou quieto. Perguntei o que era. Ele demorou, e então disse que a mãe não estava bem, que tinha ido ao médico naquela semana e o médico estava preocupado, que ela estava sozinha e assustada, que ele achava que a gente devia adiar a viagem. Engoli o nó na garganta. Perguntei o que o médico tinha dito exatamente. Rafael disse que era uma coisa nos exames, que precisava de mais exames, que a mãe estava preocupada. Perguntei se eu podia falar com ela, talvez a acompanhar nos exames. Ele disse que ela preferia não preocupar ninguém, que era coisa dela. Adiamos a viagem. 2 meses depois, quando perguntei sobre os exames, Rafael disse que tinha dado tudo bem, que o médico tinha dito que era coisa simples, que já estava resolvido. Guardei na memória. Não falei nada, mas guardei. Aquela foi a primeira vez que percebi o padrão. Dona Neuza ficava doente quando havia planos. Ficava com problemas quando havia felicidade. Ficava precisando do filho quando havia espaço para o filho ser meu. E Rafael, que amava a mãe com uma devoção que às vezes mais parecia culpa, sempre atendia, sempre priorizava, sempre chegava em casa depois de uma tarde na casa dela, com aquela expressão vazia e aquele jeito distante de me olhar. Foram 7 anos assim, 7 anos de aprender a encolher. Aprendi a não fazer planos para fins de semana sem antes consultar a agenda de Dona Neuza. Aprendi a não comprar nada para a casa sem estar preparada para o comentário dela sobre gosto ou custo. Aprendi a sorrir quando ela me chamava de distraída, de descuidada, de exagerada, sempre embrulhado em alguma frase carinhosa que deixava o insulto invisível. Aprendi a cozinhar como ela cozinhava, a dobrar roupa do jeito dela, a arrumar a mesa do jeito dela. Porque quando eu não fazia, Rafael chegava em casa com alguma observação casual que claramente não era dele. Você está usando muito condicionador, Camila. Não é bom para o cabelo. A forma de guardar as panelas assim ocupa espaço demais, não acha? Esse modelo de cortina está um pouco ultrapassado. Não eram as palavras do meu marido. Eram as palavras da mãe dele passando pela boca dele sem ele perceber. E o pior, o que eu mais demorei para digerir, era que Rafael genuinamente não percebia. Ele não era um homem cruel, não era manipulador. Era um filho que cresceu dentro de um sistema onde a mãe era o centro de gravidade de tudo, e ele orbitava em volta dela com tanta naturalidade que nem sentia mais a força que o puxava. No 4º ano, tentamos ter filhos. Foi um período duro, cheio de médico, de hormônio, de esperança e de frustração. E Dona Neuza, que aparentemente sabia de tudo isso através de Rafael, escolheu um almoço de domingo com a família toda reunida para perguntar em voz alta, na frente de todos: "Então, Camila, você ainda está tentando ou já desistiram? Porque eu ouvi que pode ser problema da sua parte." Fiquei com o garfo na mão. O coração parou por 2 segundos. Então voltou a bater de um jeito que doía. Rafael disse: "Mãe, não é hora." Ela abriu a mão no ar como quem diz: estava só perguntando. Todas as outras pessoas na mesa olharam para o prato. E eu, com toda a dignidade que consegui juntar, disse: "Estamos bem, Dona Neuza. Obrigada pela preocupação." E continuei comendo. Mas dentro de mim, algo quebrou naquele dia. Não de forma explosiva, de forma lenta, como uma rachadura numa parede que vai abrindo milímetro por milímetro até o dia que não dá mais para ignorar. Continuei, porque eu amava Rafael, porque eu acreditava que a gente podia resolver, porque eu achava que se eu fosse paciente o suficiente, boa o suficiente, se eu provasse que merecia estar ali, eventualmente as coisas mudariam. Não mudaram. No 5º ano, começou o problema das finanças. Rafael e eu tínhamos uma conta conjunta para despesas da casa, e cada um tinha a própria conta individual também. Era um sistema que funcionava bem, com clareza. Mas no 5º ano, começaram as surpresas no extrato da conta conjunta. Saídas que eu não reconhecia. Transferências para uma conta que não era a nossa. Quando perguntei a Rafael, ele ficou visivelmente desconfortável. Disse que a mãe estava passando por uma dificuldade financeira temporária, que ele tinha ajudado, que era uma coisa pequena, que depois ela pagava de volta. Aceitei.
Era dinheiro do casamento, mas achei que era uma questão isolada. Só que não era isolada, e eu só fui descobrir isso muito depois. No 6º ano, a frieza entre mim e Rafael tinha chegado a um nível que assustava. Dormíamos na mesma cama, mas a distância era de quilômetros. Tentamos terapia de casal por 2 meses. A terapeuta era boa, fazia perguntas certeiras, e Rafael ficava claramente desconfortável quando o assunto chegava perto da mãe. Depois de 2 meses, ele disse que a terapia não estava funcionando para ele. Paramos, e as ligações continuaram, todo dia. Às vezes eu ficava deitada à noite ouvindo Rafael no corredor, voz baixa, falando por 40 minutos com a mãe, e me perguntava o que eles conversavam. O que precisava ser dito todo dia, todo dia, todo dia, que nunca acabava. No 7º ano, eu comecei a entender. Tinha uma terça-feira chuvosa. Rafael tinha saído cedo para uma reunião e esqueceu o celular em casa. O celular ficou na mesa da cozinha e eu fui buscar meu café e vi que tinha uma notificação. Não mexi. Nunca mexi no celular dele. Mas a notificação ficou aparecendo na tela e sem querer li o início da mensagem. Era da mãe. E o que li naquele pedacinho de texto que apareceu na tela antes que a tela escurecesse foi suficiente para que algo dentro de mim, aquele algo que vinha acumulando anos de pequenas mortes, finalmente dissesse: chega. Não foi raiva, não foi tristeza, foi clareza. Como quando você está dirigindo com névoa há tanto tempo que esquece que existe sol e, de repente, a névoa levanta e você vê a estrada inteira. Vi a estrada inteira. E o que vi me fez me sentar naquela cadeira da cozinha, com a chuva batendo na janela e o café esfriando na mão, e ficar parada por um longo tempo, pensando, calculando, decidindo. Não decidi brigar, não decidi ir embora, decidi observar, porque eu era formada em direito, porque eu tinha passado anos sendo esmagada em silêncio, e porque eu sabia que se ia sair daquilo, ia sair do jeito certo. A partir daquela terça-feira, eu comecei a prestar atenção de verdade. Não de forma paranoica, de forma metódica, a forma que aprendi na faculdade, aquela que você usa quando precisa construir um caso. Você não age no impulso, você documenta, você observa padrões, você coleta evidências com paciência cirúrgica antes de fazer qualquer movimento. Comprei um caderno pequeno que ficava na minha bolsa. Sempre que havia um episódio, eu anotava data, hora, o que foi dito, quem estava presente, como Rafael reagiu, não para usar como arma. Naquele momento, era só para mim. Era para provar a mim mesma que não estava louca, que o que eu vivia era real e tinha padrão, porque esse é um dos maiores presentes que o gaslighting dá para quem o pratica, a dúvida. A vítima começa a duvidar de si mesma, começa a achar que está exagerando, que é sensível demais, que está interpretando mal. E essa dúvida é uma algema invisível que impede qualquer movimento. O caderno me tirava a dúvida, porque datas não mentem. Padrões não mentem. Em 3 meses de anotações, o padrão estava claro e documentado, de forma que me tirou o fôlego quando olhei para tudo de uma vez, numa tarde de domingo que passei sozinha, enquanto Rafael visitava a mãe. Tinha 19 episódios registrados, 19 momentos específicos de humilhação, manipulação ou interferência direta no nosso casamento. 19 vezes em que saí de alguma situação sentindo que uma parte de mim tinha sido raspada. Li cada anotação com cuidado. E o que me surpreendeu não foi o conteúdo. Eu sabia o conteúdo. Estava lá comigo o tempo todo. O que me surpreendeu foi a precisão da repetição. Era como um metrônomo, como uma coreografia ensaiada, como se houvesse um roteiro que ela seguia, com pequenas variações, mas com a mesma estrutura central. Diminuir, plantar dúvida, criar distância, reforçar dependência do filho com ela. Não era inconsciente, não era descuido, era método. E quando você reconhece o método, você pode trabalhar contra ele. Continuei sendo a Camila de sempre por fora. Continuava indo aos almoços de domingo. Continuava respondendo às provocações de Dona Neuza com sorriso e paciência. Continuava sendo a nora discreta, a esposa compreensiva, a mulher que não cria problema. Mas por dentro, eu estava construindo. Liguei para uma amiga advogada, a Renata, que trabalhava com direito de família. Marquei um café sem explicar muito. Quando nos encontramos, mostrei os extratos. Ela ficou em silêncio por um bom tempo, folheando página por página. Então me olhou e disse: Camila, isso é grave. Dependendo de como foi feito, isso configura falsificação de assinatura. E a depender de quanto é o valor total, pode ser crime. Ouvi aquilo com aquela calma nova que eu tinha desenvolvido. Aquela calma que não era mais a calma da resignação.
Era a calma de quem finalmente está no controle. Renata me ajudou a entender os próximos passos. Procuramos um perito grafotécnico para analisar as assinaturas que eu não reconhecia como minhas. O laudo levou 3 semanas. Quando chegou, confirmou o que eu suspeitava. 3 das assinaturas não eram minhas, eram imitações. 3 assinaturas. 3 momentos em que alguém tinha colocado o meu nome num papel sem que eu soubesse. 3 vezes em que a minha identidade, minha autorização, minha palavra tinham sido usadas como ferramentas sem meu conhecimento. Fiquei olhando para aquele laudo por muito tempo, não com raiva, com aquela sensação de quem esperava a resposta, mas ainda assim sente o impacto de vê-la escrita em preto e branco, em linguagem técnica e formal, sem margem para dúvida. Juntei o laudo com os extratos, coloquei na pasta. A pasta voltou para a caixa embaixo dos cobertores. Depois comecei com os áudios. Em 6 anos de conta conjunta, havia transferências regulares para a conta de Dona Neuza, que eu nunca tinha autorizado formalmente. Algumas eram pequenas, outras não eram tão pequenas assim. No total, quando somei tudo numa planilha que fiz um domingo de manhã enquanto Rafael ainda dormia, o número na tela me deixou sem ar por um momento. Era muito mais do que eu imaginava. Algumas transferências tinham a assinatura do Rafael autorizada digitalmente, mas havia outras que tinham a minha assinatura. A minha assinatura, que eu não tinha colocado em lugar nenhum. Fiquei olhando para aquele extrato por um longo tempo, então imprimi tudo. Cada extrato, cada transferência, cada registro, coloquei numa pasta. Coloquei a pasta dentro da caixa de papelão que ainda estava no quartinho de serviço, dobrei a aba e guardei embaixo de uma pilha de cobertores de estação que ninguém abria fora do inverno. Depois, com muita calma, fui tomar banho, me arrumar e descer para fazer café como se nada tivesse acontecido. Mas a partir dali, tudo tinha mudado. Não mudou de forma visível. Eu continuava sendo a Camila de sempre por fora. Continuava indo aos almoços de domingo. Continuava respondendo às provocações de Dona Neuza com sorriso e paciência. Continuava sendo a nora discreta, a esposa compreensiva, a mulher que não cria problema. Mas por dentro, eu estava construindo. Liguei para uma amiga advogada, a Renata, que trabalhava com direito de família. Marquei um café sem explicar muito. Quando nos encontramos, mostrei os extratos. Ela ficou em silêncio por um bom tempo, folheando página por página. Então me olhou e disse: Camila, isso é grave. Dependendo de como foi feito, isso configura falsificação de assinatura. E a depender de quanto é o valor total, pode ser crime. Ouvi aquilo com aquela calma nova que eu tinha desenvolvido. Aquela calma que não era mais a calma da resignação. Era a calma de quem finalmente está no controle. Renata me ajudou a entender os próximos passos. Procuramos um perito grafotécnico para analisar as assinaturas que eu não reconhecia como minhas. O laudo levou 3 semanas. Quando chegou, confirmou o que eu suspeitava. 3 das assinaturas não eram minhas, eram imitações. Juntei o laudo com os extratos, coloquei na pasta. A pasta voltou para a caixa embaixo dos cobertores. Depois comecei com os áudios. O aplicativo de gravação do celular era simples. Não precisei de nada sofisticado. Nas ligações que Dona Neuza fazia enquanto eu estava em casa, quando ela ligava no Viva Voz por algum motivo, eu discretamente gravava. Nas visitas de domingo, quando ela ficava me falando no canto da cozinha, enquanto ajudávamos a arrumar, eu gravava. Não era todo o áudio que prestava, mas alguns eram esclarecedores demais para ignorar. Havia um em especial. Um domingo de outubro, enquanto eu estava lavando louça e ela estava fingindo me ajudar, ela disse numa voz baixa, quase casual, que ela estava preocupada com o Rafael, que ele merecia alguém que realmente o fizesse feliz, que ela sentia que ele estava preso, que era uma pena, porque ela tinha conhecido uma moça tão agradável, filha de uma amiga dela, que seria perfeita para ele. Mantive as mãos na louça. A água estava quente. Continuei lavando. Respondi apenas: tenho certeza que o Rafael sabe o que o faz feliz, Dona Neuza. Ela fez um barulhinho com a boca, daquele jeito, e mudou de assunto. Mas o celular na beira da pia tinha captado tudo. Aquele áudio foi para a pasta. A pasta continuou na caixa. Durante aquelas semanas de coleta silenciosa, eu percebi que havia um detalhe que precisava verificar. Uma das transferências bancárias tinha sido feita num dia específico, uma quarta-feira de agosto do ano anterior,
em que eu tinha certeza de que Rafael e eu tínhamos passado o dia inteiro fora de casa, numa viagem rápida para visitar meus pais. Não havia como nenhum de nós dois ter feito aquela transferência pessoalmente naquele dia. Fui até o banco. Pedi o histórico de acesso à conta digital naquele período. Levou uma semana para o banco processar a solicitação. Quando chegou, vi que aquela transferência tinha sido feita pelo aplicativo bancário, a partir de um dispositivo diferente do meu celular e do celular do Rafael. Um terceiro dispositivo tinha acessado a nossa conta. Não disse nada para Rafael. Não disse nada para ninguém. Juntei o documento do banco ao resto. A pasta ficou mais grossa. A caixa ficou mais pesada e eu fui ficando mais calma. Há uma sensação específica que você tem quando sabe que está preparada. Não é arrogância. Não é sede de vingança, é uma solidez, uma espécie de fundação que você construiu com suas próprias mãos e que sabe que aguenta o peso do que está por vir. Eu tinha essa sensação nas últimas semanas, antes da noite em que Rafael me pediu para ir embora. Eu sabia que estava chegando, via nos sinais. Rafael estava mais distante do que nunca, mais fechado, vinha para casa tarde, saía nos fins de semana, sem explicar muito. As ligações com a mãe tinham aumentado para um nível que era quase bizarro, às vezes 2 por dia de 40 minutos cada. Havia algo sendo construído do lado de lá, alguma narrativa sendo refinada, alguma decisão sendo tomada. E na noite em que ele finalmente sentou no sofá com aquela expressão, eu já estava pronta. Enquanto tudo isso acontecia, os meses foram passando e as ligações continuaram. E a frieza entre mim e Rafael foi se aprofundando de um jeito que eu percebia que estava chegando perto de algum ponto de não retorno. Sentia que ele estava sendo trabalhado, que cada ligação adicionava mais uma camada de distância entre nós dois. E uma noite de novembro, Rafael chegou em casa depois de um jantar com a mãe. Estava quieto demais, sentou-se no sofá, ficou olhando para o chão. Perguntei se estava tudo bem. Ele levantou os olhos, e os olhos que me olharam naquele momento eram os olhos dela. Eu reconhecia. Já tinha aprendido a reconhecer quando ele chegava com os olhos emprestados. Ele disse: Camila, eu acho que a gente precisa conversar. A gente não está bem faz muito tempo. Eu tenho pensado muito e acho que talvez a gente precise de um tempo. Fiquei quieta. Ele continuou. Disse que tinha sido muito difícil para os dois, que ele não queria que nenhum dos dois ficasse sofrendo, que talvez fosse melhor eu ir morar um tempo na casa da minha mãe, para a gente ter espaço para pensar. Olhei para ele por um longo tempo, aquele homem que eu tinha amado de verdade, aquele homem que eu tinha construído uma vida com a intenção de envelhecer, aquele homem que tinha passado 7 anos deixando a mãe dele me apagar aos poucos, sem perceber o que estava acontecendo, e que agora estava me pedindo para ir embora, como se a ideia fosse dele. Não era. Eu sabia que não era. Mas eu já tinha tomado a minha decisão muito antes daquela noite. Então me levantei. Fui para o quartinho de serviço. Peguei a caixa de papelão e comecei a fazer o que tinha que fazer. Na manhã seguinte, acordei cedo. Rafael ainda dormia. Fui para o quartinho, abri a caixa e comecei a organizar o que estava dentro dela com os documentos que havia montado. A pasta com os extratos, o laudo grafotécnico, o caderno de anotações, um pendrive com os áudios gravados. E em cima de tudo isso, de forma quase simbólica, coloquei a única coisa pessoal que decidi levar de imediato. Uma foto nossa de lua de mel que ficava na estante da sala. A única em que os dois estávamos de verdade sorrindo antes que tudo começasse a pesar. Não levei mais nada naquele dia. Roupas poderiam ser buscadas depois. Objetos podiam esperar. Aquela caixa continha tudo o que eu precisava. Quando Rafael acordou e me encontrou na sala com a caixa nos braços e a bolsa no ombro, ele parou na porta do corredor. Me olhou com aquela expressão de quem não esperava que fosse de verdade. Ele disse: Camila, você não precisa ir agora. A gente pode conversar mais. Respondi com calma, a voz firme do jeito que tinha ensaiado dentro de mim por semanas. Rafael, está tudo bem. Vou para a casa da minha mãe como você pediu. Mas antes de eu sair, quero te dizer uma coisa. Não por raiva, por respeito ao que a gente foi. Ele ficou parado. Disse a ele que dentro daquela caixa havia documentos que ele precisaria ver em breve, que havia transferências da conta conjunta que eu não autorizei, que havia um laudo pericial sobre assinaturas, que havia registros de conversas que me ajudariam a entender melhor muita coisa que não estava clara para ele. Ele piscou.
Uma vez, duas. Eu não estava gritando, não estava chorando, não estava tremendo. Estava apenas dizendo a verdade, com a voz tranquila de quem sabe o que tem nas mãos. Disse que não estava fazendo aquilo para machucar ninguém, que ia conversar com minha advogada sobre os próximos passos, que esperava que resolvêssemos tudo com respeito e civilidade. E saí. A porta fechou atrás de mim com um som suave. Não bateu. Não precisou. Desci o elevador com a caixa nos braços. O espelho do elevador me devolveu uma imagem que parei para observar por um segundo. Cabelo arrumado, roupa limpa, expressão serena. Era eu. Inteiramente eu. Talvez mais eu do que tinha sido em anos. Atravessei o hall do prédio. O porteiro, seu Francisco, um senhor de 60 e poucos anos que sempre me cumprimentava com um bom dia gentil, me viu passar com a caixa e abriu a porta de vidro sem perguntar nada. Só disse: "Bom dia, dona Camila", com uma voz que tinha alguma coisa de despedida. Disse: "Bom dia, seu Francisco, cuide-se." Saí na rua. O sol da manhã estava forte, daquele amarelo de novembro que aquece a pele de um jeito que parece promessa. Coloquei a caixa no banco de trás do carro, sentei no banco do motorista, liguei o motor. E foi aí que o telefone tocou. Não era Rafael, era um número que eu não conhecia. Atendi. Era um advogado. Disse que representava Dona Neuza e que precisava conversar comigo sobre uma possibilidade de acordo amigável. Olhei para o relógio do painel. Eram 8h42 da manhã. Eu tinha saído do apartamento há menos de 20 minutos. Menos de 20 minutos. Ela já sabia. Claro que já sabia. Rafael tinha ligado para ela imediatamente. E ela, que tinha passado anos me subestimando, que tinha assumido que eu era a nora quietinha que engolia tudo e não sabia de nada, finalmente percebeu que tinha calculado errado. Aquelas palavras que eu tinha dito para Rafael sobre a caixa, sobre os documentos, sobre o laudo e os extratos, tinham chegado até ela em questão de minutos. E a velocidade com que ela acionou um advogado me disse tudo o que eu precisava saber sobre o quanto ela sabia que estava exposta. Pessoas que não têm nada a esconder não ligam para advogados antes das 9 da manhã do mesmo dia que a nora sai de casa com uma caixa. Disse ao advogado que eu também tinha representação legal e que ele poderia entrar em contato com a minha advogada. Passei o contato da Renata. Desliguei. Então, pus o carro em movimento e fui para a casa da minha mãe. Ela estava na porta antes de eu descer do carro. Não sei se Rafael tinha ligado para ela ou se era aquela intuição de mãe que simplesmente sabe quando o filho precisa. Mas ela estava ali, de avental, com a expressão serena de quem está pronto para receber o que chegar. Quando entrei com a caixa, ela abriu os braços e me abraçou sem fazer perguntas. Daquele jeito de mãe que não precisa saber de nada para saber de tudo. Sentamos na cozinha dela. Ela fez café. O café que cheirava ao meu cheiro de infância, aquele que eu tinha crescido acordando sentindo pela manhã. E ali, naquela cozinha pequena com plantas na janela e o cheiro de bolo que ela sempre tinha, eu respirei fundo pela primeira vez em muito tempo. Não chorei muito. Chorei um pouco, sim. Chorei pelo que poderia ter sido, pelo casamento que eu tinha sonhado, pelo Rafael que tinha existido antes das ligações diárias ocuparem os espaços entre nós dois. Chorei pela versão de mim mesma que tinha passado 7 anos encolhida, tentando caber em espaços que não eram para mim. Mas foi um choro de alívio, sabe? Não de derrota. A Renata me ligou no início da tarde. Disse que o advogado de Dona Neuza tinha entrado em contato, que ele estava pedindo para resolver com urgência e discrição, que estava disposto a negociar. Renata me orientou sobre o que pedir: restituição integral dos valores transferidos sem autorização, reconhecimento do dano, compromisso formal de não contato. As negociações levaram 4 dias. 4 dias de idas e vindas entre advogados, de e-mails e documentos, de um lado oferecendo menos e o outro lado lembrando que havia um laudo pericial e áudios que poderiam tornar tudo muito mais complicado. No 5º dia, Dona Neuza assinou o acordo. Rafael me ligou naquele dia também. Era uma ligação diferente das outras. A voz dele estava diferente. Aquele vazio que eu tinha aprendido a reconhecer não estava mais lá. No lugar havia algo que não sabia bem nomear. Vergonha, talvez. Ou a dor de quem finalmente viu o que estava na frente e não queria ter visto. Ele disse que tinha conversado com a mãe, que ela tinha admitido algumas coisas, que ele estava processando, que estava arrasado. Ouvi tudo com paciência, com a paciência nova, não a velha. A paciência de quem está inteira, não de quem está se contendo. Disse a ele que eu estava bem,
Que o que acontecesse dali para frente dependia de escolhas dele e de um trabalho sério que ele precisaria fazer, dentro de uma terapia e com honestidade consigo mesmo. Que eu não estava com raiva dele, mas que eu também não estava mais disponível para ser apagada. Ele ficou em silêncio. Depois disse que entendia. Desliguei e fiquei um tempo à beira da janela do quarto da minha mãe olhando para a rua. Tinha uma árvore do outro lado da calçada. Uma árvore velha, enorme, com raízes que já tinham levantado parte da calçada. Aquele tipo de árvore que ninguém plantou com intenção de ser tão grande, mas que cresceu assim porque o solo deixou e porque ela simplesmente não parou. Fiquei olhando para ela por um longo tempo, pensando que era exatamente assim que eu queria ser dali para frente, com raízes que não pedem licença para existir. Nos meses seguintes, muita coisa mudou. Nem tudo foi fácil. Separação nunca é. Há uma logística chata e dolorosa de dividir uma vida construída em conjunto. Há documentos, há conversas difíceis, há objetos que viram campos minados emocionais. Há dias em que você está bem e dias em que acorda às 3 da manhã perguntando se tomou a decisão certa. Fui buscar minhas coisas no apartamento numa tarde em que Rafael tinha ido trabalhar. Levei uma amiga comigo. Enchemos caixa. Dobrei roupas que eu tinha dobrado inúmeras vezes antes naquele quarto. Olhei para a janela com a vista que eu tinha aprendido a amar ao longo dos anos. Fiz uma última rodada pelo apartamento com o olhar de quem está gravando na memória. Havia coisas que deixei. A maioria das fotos de viagem que ficavam na estante, por exemplo, eram minhas também, mas deixar parecia certo. Havia um vaso de cerâmica que a gente tinha comprado numa feira de artesanato na nossa primeira viagem juntos. Deixei. Às vezes, despedida não precisa ser completa para ser definitiva. Havia também o conjunto de xícaras brancas com borda dourada, aquelas que Dona Neuza tinha dado de presente de casamento. As xícaras em que a gente tomava café nas manhãs de domingo, antes dos almoços obrigatórios. Deixei, com muito prazer. Muito. No dia seguinte à mudança, acordei no meu apartamento novo, naquele espaço que ainda cheirava a tinta fresca e a começo, e tomei café numa caneca simples, sem borda dourada, escolhida por mim, numa loja qualquer, sem nenhuma história pesada atrás dela. Foi uma das melhores xícaras de café da minha vida. Rafael e eu nos divorciamos 8 meses depois. Foi um processo respeitoso, sem grandes batalhas. Acredito que o peso do que ele tinha descoberto sobre a mãe, a consciência de o quanto ele tinha participado, mesmo que sem perceber, do que foi feito comigo, pesava nele de um jeito que tornava difícil qualquer tipo de agressividade. Ele pagou a parte que lhe cabia sem questionamento. Houve uma conversa, meses depois, que Rafael pediu. Um café, num lugar neutro, para conversar de verdade. Eu fui. Ouvi o que ele tinha para dizer. Ele falou muito. Falou sobre como estava em terapia. Sobre o que estava entendendo sobre si mesmo e sobre a relação com a mãe, sobre quanto lamentava não ter enxergado antes, sobre quanto ele me custou ao ficar cego para o que estava acontecendo. Ouvi tudo, não interrompi, e quando ele terminou, disse que eu aceitava o que ele estava dizendo, que não guardava raiva, que esperava que ele encontrasse o equilíbrio que precisava. Não voltamos para o casal. Não era isso, era apenas um fechamento necessário para os dois. Uma conversa que precisava acontecer para que o capítulo ficasse realmente encerrado, com todas as palavras que deveriam ter sido ditas. Saí daquele café mais leve do que tinha entrado. Quanto a Dona Neuza, não sei com exatidão o que aconteceu na relação dela com Rafael depois disso tudo. Soube, através de conhecidos em comum, que ela ficou um período sem falar com o filho, que a Alessandra, a cunhada, que sempre tinha me tratado com mais gentileza que a maioria, tomou partido de uma forma que ninguém esperava e que criou uma ruptura dentro da família. Soube também que algumas pessoas da família que tinham sido testemunhas silenciosas dos anos de humilhação foram procurar Rafael para contar o que tinham visto, como se a queda da máscara tivesse dado permissão para que outras verdades saíssem. Como se a ruptura tivesse criado um espaço onde o que era real finalmente podia ser dito em voz alta. Não desejei nada ruim a ela. Nunca desejei. O que eu queria era simples, que ela parasse de me machucar. E isso aconteceu. A vida depois da separação foi surpresa em muitas coisas. Surpresa boa. Fui morar num apartamento pequeno que aluguei sozinha, mobiliado do jeito que eu queria, com as cores que eu escolhi, com a organização que fazia sentido para mim. Voltei a trabalhar em tempo integral num escritório de advocacia, onde o ambiente me desafiava de um jeito saudável. Retomei amizades que eu tinha deixado murcharem durante aqueles anos. Reencontrei uma amiga de faculdade numa tarde casual, a Beatriz, que ficou me olhando com aquela expressão de quem está percebendo algo. Ela disse: "Camila,
você está diferente, mais leve, mais você. E eu entendi o que ela quis dizer, porque eu também sentia isso. Havia uma leveza que não sabia que estava carregando a ausência. E fui descobrindo, aos poucos, quem eu era quando ninguém me dizia quem eu devia ser. É uma descoberta estranha essa, quase assustadora no começo. Você passa tanto tempo sendo moldada por expectativas alheias que quando o molde some, você fica um tempão olhando para si mesma sem saber bem a forma que tem. Vai tentando, vai experimentando, vai errando e corrigindo sem precisar pedir permissão para ninguém. Aprendi que gostava de acordar tarde nos fins de semana sem me sentir culpada. Aprendi que gostava de filmes que Rafael achava chatos e de músicas que Dona Neuza achava sem graça. Aprendi que cozinhava bem quando cozinhava para mim mesma, sem a sombra de comparações pairando sobre cada tempero. Aprendi que tinha opiniões fortes sobre muita coisa e que havia passado anos as abafando por medo de como seriam recebidas. Aprendi, acima de tudo, que o silêncio de uma casa onde só eu decido o que toca no rádio pode ser a coisa mais preciosa do mundo. A terapia foi fundamental nesse processo. Comecei 6 meses depois da separação com uma psicóloga que tinha experiência com relacionamentos abusivos. E sim, eu precisei aceitar aquela palavra. Abusivo. Levei tempo. Ficava querendo qualificar, ponderar, dizer que não era tão grave, que tinha sido sem querer, que ela devia ter os próprios traumas. Minha terapeuta me olhava com aquela paciência de quem ouviu isso 1000 vezes e dizia: tudo isso pode ser verdade, ao mesmo tempo em que o que aconteceu com você foi abuso. A intenção do agressor não cancela o dano na vítima. Isso ficou comigo. Ainda fica. Porque é fácil minimizar quando se trata de coisas que não deixam marcas visíveis. Quando não há gritos, não há socos, não há cicatriz para apontar. Quando tudo foi feito com voz suave e sorriso bem colocado, fica a dúvida. Fui eu que exagerei? Fui eu que não soube lidar? Será que estava pedindo demais? Não estava. Nunca estive. Pedir para ser tratada com respeito dentro da própria casa não é pedir demais. Pedir para que o marido a veja como parceira, não como ameaça ao vínculo com a mãe dele, não é pedir demais. Pedir para que o dinheiro do casal não seja desviado com assinaturas falsificadas definitivamente não é pedir demais. Era o mínimo. E eu merecia muito mais que o mínimo. Hoje, quando olho para essa caixa, porque eu ainda tenho ela, fica lá num canto do meu escritório novo, olho para ela e vejo muito mais do que papéis e extratos bancários. Vejo o momento em que parei de ser a personagem que alguém escreveu para mim e comecei a ser o que sempre fui. Uma mulher com voz, com valor, com direito de ocupar espaço no mundo. Há uma coisa que minha terapeuta disse numa das nossas sessões que repito para mim mesma às vezes quando preciso. Ela disse: sobrevivência não é fraqueza. Às vezes, a coisa mais corajosa que você pode fazer é simplesmente não desaparecer. E quando não desaparecer, não é mais suficiente. A coisa mais corajosa é ir embora com a cabeça erguida. Fui embora com a cabeça erguida. E com uma caixa que continha a verdade. Quero te dizer uma coisa agora, diretamente para você que está aqui comigo até esse momento. Se você reconhece alguma parte dessa história, se alguma cena fez seu estômago apertar de um jeito familiar, se você ficou pensando em alguma pessoa, em alguma situação, em alguma mesa de almoço de domingo, onde você também engoliu o que não devia ter engolido, então eu quero que você ouça o que vou dizer com toda a atenção que você conseguir. Você não está exagerando. O que você sente é real. O padrão que você percebe é real. A exaustão de tentar ser boa o suficiente para quem decidiu que você nunca será é real. Se você está vivendo dentro de uma dinâmica onde constantemente se sente pequena, onde suas opiniões somem antes de chegarem, onde você se adaptou tanto ao que esperam de você, que já não sabe mais o que você mesma esperaria de si, eu quero que você saiba que isso não é normal, não é amor e não é o que você merece. Se você está num casamento onde o seu parceiro escolhe, repetida e consistentemente, os desejos e humores de outro alguém no lugar do bem-estar de vocês dois, isso precisa ser nomeado e endereçado, com conversa, com terapia, com ajuda profissional se necessário, mas precisa ser nomeado. Nenhum amor que exige que você desapareça para funcionar é amor de verdade. E se você está num ponto onde as coisas foram longe demais, onde há danos concretos, onde há documentos e números e evidências de algo que vai além do emocional, saiba que você tem direitos. Saiba que existem profissionais que podem te orientar. Saiba que o que eu guardei naquela caixa, com paciência e método, você também pode guardar.
A calma não é fraqueza. A paciência estratégica não é submissão. Às vezes, a coisa mais poderosa que você pode fazer é esperar o momento certo, preparada. Não estou dizendo que a solução para todo mundo é separação. Não estou dizendo que toda sogra difícil é uma vilã. Cada história tem suas nuances, suas complexidades, suas possibilidades de cura. Mas estou dizendo que você tem direito de definir onde estão os seus limites. Você tem direito de ser tratada com respeito. Você tem direito de ocupar espaço no seu próprio casamento, na sua própria casa, na sua própria vida. E se alguém, seja quem for, está sistematicamente tentando diminuir esse espaço, você não é obrigada a colaborar. Eu sei como é pesado. Sei o quanto você pensa nos anos investidos, na família construída, no que as pessoas vão dizer. Sei o quanto é difícil ir contra alguém que o seu parceiro ama. Sei o quanto machuca ser colocada na posição de vilã quando você é a que está sendo machucada. Mas eu também sei como é do outro lado. Sei como é acordar numa manhã e respirar sem o peso. Sei como é olhar no espelho e reconhecer o rosto que está ali. Sei como é tomar uma decisão sobre a própria vida sem primeiro calcular como ela vai ser recebida por alguém que nunca te quis bem. É diferente, é melhor, e você merece chegar lá. Não precisa ser com uma caixa de papelão. Não precisa ser de uma vez. Pode ser um limite de cada vez. Uma conversa difícil de cada vez. Um movimento pequeno em direção a si mesma de cada vez. Mas começa. Você merece começar. Antes de me despedir, quero pedir algo muito especial. Inscreva-se no canal e deixe seu like se esta história tocou seu coração. Isso me ajuda a saber que não falo sozinha e que estas histórias chegam a quem precisa delas. Conte nos comentários de qual cidade você está assistindo este vídeo. Diga o que achou desta história e o que você teria feito no meu lugar. Adoro ler cada comentário. Cada história compartilhada aqui nos lembra que não estamos sós, que nossas vivências importam e que sempre há uma forma de recomeçar.